Oi pessoal, tudo bem? Tranquilos? Olha, hoje nós vamos entrar na nossa aula número 3 sobre aquela apostila de eletricidade. Mas antes, se me permitem, eu vou dar uma palhinha aqui sobre o futebol. O meu Flamengo, né, como você sabe, eu sou flamenguista, meteu 3-0 no Palmeiras domingo passado. Então, lavou a alma e jogou o futebol, no meu ponto de vista, a partida mais bonita que eu vi no Campeonato Brasileiro até o momento. Não desfazendo dos demais clubes da Série A. E o Cruzeiro conseguiu bater o Vasco da Gama numa partida difícil. O Cruzeiro não voltou a mostrar aquele futebol mostrado na partida contra o Santos. Então ficou ainda pairando no ar uma dúvida se para quarta-feira, na partida de volta da Copa do Brasil, o Cruzeiro vai dar a resposta que o torcedor espera. Mas a minha expectativa é que isso aconteça e o Cruzeiro consiga fazer um jogo excepcional e que ele possa trazer de vez a classificação para a final da Copa do Brasil deste ano, caminhando para o campeonato dessa Copa. Bom, vamos lá então na nossa matéria de hoje. Hoje nós vamos falar sobre campo magnético em torno de um condutor. Campo magnético em torno de um condutor. Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre esse assunto. O que é o campo magnético em torno do condutor? Todo eletricista sabe que quando passamos uma corrente elétrica sobre um condutor qualquer, sobre esse condutor é gerado um campo eletromagnético, que é proporcional à quantidade de corrente que vai passar por ele. Então, essa corrente, ela tem dois sentidos. Ela pode ter um sentido eletrônico, ou seja, o fluxo elétrico vai transitar do negativo para o positivo, ou um sentido convencional, no qual o fluxo de elétrons vai transitar do positivo para o negativo. Então é importante a gente guardar essas situações. Ao longo da análise do circuito, nós vamos falar muito do sentido que você vai arbitrar para analisar o circuito. E aí nós vamos estudar essa variação possível que a gente vai ver aí. Mas o que é, na verdade, o campo magnético? O campo magnético ele é dado pelo símbolo beta e pela fórmula Mi vezes I são 2π vezes R. E é dado pela unidade Tesla. Só para que vocês tenham ideia exatamente do que seja o campo magnético. Para que vocês possam fixar melhor essa ideia, vejam bem. Imaginem uma rede de alta tensão da CEMIG. O que nós temos aí? Uma alta tensão, né? E nós temos os fios, os cabos elétricos de alta tensão. Como nós estamos falando, quando passamos uma corrente no condutor, ele gera um campo eletromagnético. Então, em volta desse condutor,
em volta dele, seja em torno da sua altura, existe um campo eletromagnético que é muito perigoso. Daí a necessidade, por norma da ABNT, que as linhas sejam equidistantes ou distantes do solo de uma certa altura tal que evite prováveis acidentes com as pessoas, ou com animais, ou com qualquer objeto passando sobre essa rede. Existe uma norma da ABNT que define a altura e a faixa de servidão que tem que ter essa rede. Por onde ela passa tem que ter um limite de largura e de altura. Exatamente em função desse campo magnético que nós acabamos de falar. Essa corrente elétrica que passa pelo condutor, ela pode ser indicada por várias formas. Primeiro, nós podemos falar da regra da mão direita. O que diz essa regra? Essa regra diz o seguinte, que se você apontar o polegar para cima, você tem o sentido da corrente elétrica, e onde estão os demais dedos é o sentido do fluxo de elétrons. Então nós temos o fluxo de elétrons e o sentido do fluxo do campo. Sentido do elétrico, que é a corrente, e o fluxo do campo, com os dedos. A outra regra, nós temos o saca-rolha. O saca-rolha, quando você abrindo a garrafa, o sentido que o saca-rolha vai girando é a corrente elétrica. E o giro do saca-rolha é então o sentido do fluxo do campo. E por fim nós temos a folha do papel. Folha do papel. É como se você estivesse olhando um sinal positivo e um negativo. Né? No sinal positivo é como se você estivesse entrando no papel, e no sinal negativo saindo do papel. Isso aí, gente, é só para a gente dar uma ilustração para vocês da natureza do fluxo de elétrons, né, no campo magnético gerado pela passagem da corrente elétrica num condutor. Outro assunto que nós vamos tratar aqui é da força eletromotriz. Força eletromotriz. Força eletromotriz. FEM. A força eletromotriz, ou tensão elétrica, é uma força aplicada nos terminais de um circuito, de um material, que vai fazer produzir uma corrente elétrica. Então, a força eletromotriz nós vamos chamar de tensão. É uma força eletromotriz aplicada na estrutura atômica, no circuito, capaz de mover os elétrons e produzir, evidentemente, uma corrente elétrica. A tensão pode ser dada pelos símbolos. Símbolos. Quais são os símbolos que vai identificar a tensão elétrica? Símbolos. Pode ser V, E ou U. Qualquer desses símbolos está correto, qualquer deles. A maioria dos autores indica U ou V.
Eu preferencialmente prefiro usar o E para diferenciar de V, porque V, na verdade, é unidade de medida. Unidade de medida. Medida de quê? Nós estamos falando de força eletromotriz, de tensão, que é volts. Volt. Então eu prefiro usar o E. Então, segundo a norma, a tensão elétrica vai ser sempre igual o produto da resistência vezes a corrente. Então, em qualquer circuito, a tensão elétrica dada é igual o produto da resistência vezes a corrente elétrica. Já que nós estamos falando de corrente elétrica e resistência, vamos falar da resistência. Resistência elétrica. No circuito, o que vem a ser resistência elétrica? Então, resistência elétrica é a oposição que o circuito oferece à passagem do fluxo de elétrons, à passagem da corrente. Então, a resistência tende a se opor à passagem do fluxo de elétrons. E a resistência é dada por uma forma. O que é a resistência? É a tensão sobre a corrente elétrica. Em qualquer situação, a resistência é a oposição que o circuito oferece. A passagem da corrente vai ser a tensão elétrica dividida pela corrente. Lembrando que a corrente, 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. 1 coulomb por segundo. Então, nós vamos ver agora o que seja, então, corrente elétrica. Vou limpar aqui em cima. O que é isso, então? Corrente elétrica. A corrente elétrica, nós já falamos desde a aula inicial, é o fluxo elétrico, né, que passa dentro nos condutores elétricos. O que é, na verdade, a corrente elétrica? A corrente elétrica, nós já falamos em aulas anteriores, que ela é o movimento ordenado dos elétrons livres dentro da estrutura. É o movimento ordenado dos elétrons livres dentro da estrutura. Corrente elétrica I, ou I. E o que diz a lei de Ohm? Que a corrente elétrica com o circuito, ela é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Primeira lei de Ohm. A corrente é diretamente proporcional à tensão elétrica e inversamente proporcional à corrente elétrica. A unidade de corrente, a unidade é o ampere. Ampere. A. Então, gente, nós temos falado muito nesse assunto ao longo das nossas aulas, do fluxo de elétrons na estrutura atômica. Muito bem. Dado que nós temos conhecimento do que seja tensão, corrente e resistência, agora podemos definir o que seja potência elétrica. O que é, na verdade, a potência elétrica? Ela é a energia necessária
para mover os elétrons dentro da estrutura. Evidentemente que quanto maior potência ou maior energia, maior potência. Quanto menor energia, menor potência. O símbolo da potência é P. E a unidade da potência é o watt. Watt. É o watt. O símbolo é P, identifica a unidade é o watt. A potência tem 3 fórmulas para calcular essa potência. Potência vai ser sempre o produto da tensão vezes a corrente elétrica. Pode ser também potência igual a R, que é a resistência, vezes a corrente ao quadrado. E tem uma terceira fórmula no cálculo da potência, que é potência igual a terceira fórmula é igual para o quadrado da tensão sobre a resistência. Muito bem, gente. Então, já que nós sabemos então o que é potência, tensão, resistência, corrente elétrica, agora podemos entrar na análise dos circuitos. Ok. Nós já falamos na aula de circuitos elétricos o que é um circuito elétrico, mas vamos voltar a falar aqui o que seja um circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? Não, o circuito elétrico é o caminho percorrido pela corrente elétrica ou pelos elétrons, podendo ser esse circuito um circuito aberto ou fechado. Pode ser um circuito fechado ou um circuito aberto. O que é um circuito fechado? Circuito fechado é aquele no qual o fluxo de elétrons atua em todo o circuito, em toda parte do circuito. Isto é, o fluxo caminha desde a sua fonte até o retorno à fonte. Nós temos um circuito totalmente fechado. Porém, temos também o circuito aberto. O que é um circuito aberto? É aquele no qual o fluxo de elétrons pode ser interrompido. E nesse caso a gente fala que o circuito é um circuito aberto. Por quê? Ele tem o fluxo de elétrons em um determinado ponto interrompido. Então, o circuito elétrico é um circuito no qual o fluxo de elétrons percorre, podendo ser aberto ou fechado. Ok. E além do circuito elétrico, o que o circuito pode ser? O circuito pode ser de corrente contínua ou de corrente alternada. Corrente contínua. Ou pode ser também um circuito de corrente alternada. Que é um circuito de corrente contínua. O circuito de corrente contínua é aquele no qual o fluxo de elétrons é contínuo. Isso é, ele não há interrupção. E o circuito de corrente alternado é aquele que o fluxo de elétrons atua em intervalos de tempos regulares e ora num sentido, ora no outro. Sentido, o fluxo de corrente contínua no circuito de corrente contínua atua só num sentido. Enquanto no de corrente alternada ele atua ora num sentido, ora no outro, em intervalos de tempos regulares. Muito bem.
Além do circuito corrente contínua e corrente alternada, o que mais que nós podemos ter? O circuito ele pode ser, se está analisando o circuito, ele pode ser um circuito série, circuito pode ser série, pode ser um circuito paralelo, pode ser um circuito misto. O que é um circuito série? Circuito série é aquele no qual todos os componentes são ligados em sequência. E o circuito paralelo é o circuito no qual os componentes são ligados a pontos comuns e o circuito tem que ter pelo menos dois caminhos a percorrer. O fluxo de elétrons tem pelo menos dois caminhos a percorrer. E o que é um circuito misto? É aquele no qual você tem as duas associações atuando. Você tem uma associação série e uma associação paralela. Nesse caso, torna-se uma associação mista. Vou colocar para vocês aqui cada uma dessas situações. Primeiro vamos falar do circuito série. Vamos dar um exemplo. Exemplificando então o circuito série, nós temos aqui, por exemplo, o circuito com resistência, mais uma resistência, mais uma resistência, vou pôr mais uma resistência aqui, e uma fonte de tensão. Então, aqui nós temos uma fonte de tensão, tem R1, R2 e R3. O circuito é em série. Por quê? Porque os componentes estão ligados em sequência. E o fluxo de elétrons só tem um caminho a percorrer. Ele não tem onde passar mais. Então, nessa situação, o circuito é chamado de circuito série. E o circuito paralelo? Que eu falei para vocês, circuito paralelo é aquele no qual o circuito são ligados a pontos comuns, os componentes são ligados a pontos comuns, e o fluxo tem pelo menos dois caminhos a percorrer. Então vamos colocar para vocês aqui o circuito paralelo. Então aqui nós temos uma resistência, nós temos outra resistência em paralelo, temos uma fonte de tensão, então, essas duas resistências R1 e R2 estão em paralelo, e a fonte é. Então, presta atenção aqui nesse circuito paralelo. Nós dissemos que, no circuito paralelo, os componentes são ligados a pontos comuns, o componente está ligado em pontos comuns, e o fluxo de elétrons tem pelo menos dois caminhos a percorrer. Então, aqui você tem um caminho, aqui você tem outro caminho. Então, nós temos aí um circuito paralelo. E o circuito misto? Como é que seria um circuito misto? Então, o circuito misto, nós falamos que seria aquele que existe, no qual existem as duas associações, em paralelo e série. Então, vamos colocar aqui um circuito misto. Nós temos aqui duas resistências em série, e temos então aqui nós temos também a nossa fonte de tensão. R1, R2. Observe que R1 e R2 estão em série, mas R3 e R4 estão em paralelo. Então aqui nós temos uma associação mista. Associação mista, no qual nós temos uma parte mista e uma parte paralela. Aí nós temos o chamado circuito misto. Muito bem.
Vamos então agora analisar um outro detalhe importantíssimo. O circuito tem 3 características que eu gostaria de analisar com vocês aqui nessa aula de hoje. Nós já falamos sobre essas características na aula de circuito elétrico. Vamos falar de nó elétrico, vamos falar de ramo elétrico, vamos falar de malha elétrica. O que é um nó elétrico? O nó elétrico, ele é uma parte do circuito no qual o fluxo elétrico vai passar por uma divisão. Isto é, você tem um ou mais fios ou cabos nele conectados. Então, aqui você tem um nó elétrico. Nó elétrico. Então, nós temos aqui um ponto, que nós chamamos de nó, onde tem pelo menos 2 fios nele conectados. Então, o que é um nó elétrico? É um ponto no qual nós fazemos a ligação de pelo menos 2 fios no circuito. E o que é o ramo elétrico? Então, o ramo elétrico é um segmento no qual são ligados 2 nós. Então, vamos puxar aqui, que nós temos uma resistência, e aqui nós temos uma outra resistência.